Oi, boa tarde. Voltamos. Alguém pode me sinalizar? Oi, Rodolfo. Pessoal, é isso. Mais uma vez eu peço desculpa. Olá, minha querida, tá ótimo. Tô vendo você, tô te ouvindo, tô vendo a sua beleza encantadora, estou vendo tudo, tá tudo na paz. Pode ficar tranquila, vamos bater o papo, que não vai ter sinal ruim que impeça da gente conversar nessa tarde de sexta-feira. Tudo tranquilo por fora, né? Porque por dentro tá um agito, uma agonia, viu, Rodolfo? E olha, toda vez eu tenho um problema com a internet. Impressionante. E pronto, já me derrubou. Toda a programação mental já foi Relaxe, por fique água abaixo. tranquilo. Nós vamos bater um papo, falar sobre jeito de trabalho, falar sobre seu avô, falar sobre nós, falar sobre tudo. Em homenagem a você, fiz até um cafezinho, já que é um café. Estamos aqui tranquilos, respire. Eu aprendi, inclusive, que na netiqueta dessas lives, os primeiros minutos, a gente tem que, na verdade, só jogar a conversa fora, porque é o momento que as pessoas que estão Vão entrando, chegando. as pessoas... Vou lhe ensinar um monte de dicas, fique à vontade. Ó, uma coisa que você pode fazer. Aí na tela, na parte de comentários, você pode colocar o tema da nossa live, e aí depois que aparecer o comentário, você clica nele, vai aparecer uma opção, fixar comentário. Aí você já vai deixar isso, porque aí todo mundo que entrar já Já vai vai saber saber. do que a gente está falando. Enquanto você está Joia. fazendo isso, aí já vou dizer para o pessoal que está entrando, olha, gente, eu aprendi recentemente, quem puder, clica aí nos coraçõezinhos, que isso muda o algoritmo e aí faz com que tenha mais visibilidade da live. Quem quiser, clica nesse triângulo aqui, que aí você pode encaminhar a live literalmente ao vivo, live ao vivo, né? Para seus contatos. E aí vai todo mundo aparecer, ó. Ela tá vindo, já está de parabéns. Ó, você fez o comentário. Agora você tem que Ah, mas eu clicar não no comentário. fixei. Não, calma. Clica em cima do comentário agora. Ó, tá vendo? Tá lá, Fundação Orlando Gomes Oficial. Clica em cima do comentário. Bota o dedinho em cima. Botou o dedinho? Aprendi, mas não. Pronto. Fixamos. Pronto. Professor é professor a vida toda, meu filho. E Poxa. eu fui seu aluno, e a gente pode dizer o ano? Assim, não sei, eu aprendi que com mulheres a gente não pode dizer a data, às vezes assim. Pode, comigo não tem isso, não. 1997, segundo semestre. Por aí. Já tem um tempinho, A né? gente vai começar, então, a falar da gente, porque eu tinha Você feito também um trabalho mental. Fui, Flávia, a live não é sua. A live é Fundação Orlando Gomes e professor Rodolfo Pamplona Filho. Mas é impossível, né, Rodolfo? Não tem como a gente conversa, você sabe que falar da você. fundação sem falar da gente. Eu acho, e digo assim com absoluta liberdade, eu considero você uma das minhas primogênitas, né? Eu sei. Eu comecei, eu me formei em fevereiro de 95, virei juiz já em julho de 95, né? E fui terminar o mestrado, né, em 97, mas eu comecei a ensinar, já carteira assinada, como empregado, em São Paulo em 96, né? Quando eu vim para a Bahia em 97, né, já para o exercício efetivo da magistratura, eu fui contratado para ser professor da Universidade Católica. Da Peguei uma Católica. Isso. turma no primeiro semestre, que era uma turma que estava sem professor. Tinha 10, 15 alunos da sua... Lembro que Alberto Balanzeiro, que hoje é procurador-geral da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, era dessa turma, estava no terceiro semestre. E no segundo semestre, eu peguei a sua turma, ou vocês me Exatamente. pegaram. E aí Isso. eu tive a oportunidade, eu estava conversando aqui e dizendo, olha, essa menina é uma menina muito importante na minha vida, né? Porque naquele momento em que a gente é muito jovem, eu tinha 25 anos, né, como professor já, a gente é testado o tempo todo. E a gente Uhum. nunca sabe se a mensagem como professor alcança. E aí eu estava conversando aqui, eu digo, olha, às vezes eu nunca sei, eu estou falando, eu me entrego totalmente para os alunos e para as alunas e eu fico lá lançando a mensagem, dando conteúdo, mas eu não sei se estão tocando mentes e corações. E aí você escreveu um bilhetinho para mim na última Na prova, prova. que eu guardo até hoje.
Eu Pois é, guardo até porque hoje. você, e lógico, eu vou te chamar de você, claro, É tranquilo. vai além do conteúdo. É o que você disse. Você toca os corações. Você tocou meu coração. E aí, já dando agora a contrapartida, antes de ser sua aluna, eu tinha voltado de. Eu fui estudar inglês. Eu estava na Inglaterra, nas férias do meio do ano. E naquele momento eu estudava direito e biologia. E enquanto eu estava na Inglaterra, todas as coisas que me chamavam a atenção tinham a ver com a biologia, com genética, tem um instituto, acho que foi de Darwin. Eu sei que nada relacionado ao direito me chamava a atenção, absolutamente nada. E na Inglaterra eu fui estudar inglês, então não tinha nada a ver nem com a biologia, nem com o direito. E quando eu voltei, e isso para mim, eu interpretei como sinais. Então, no fundo, o que me interessava, o que me encantava, era muito mais algo relacionado à natureza, às ciências biológicas, do que o direito. E eu vou dizer por quê. Porque até então, no curso de direito, eu não tinha. Eu passava por um terreno frio, né? Assim, um pouco tradicional, conservador, o que é próprio, né, do direito, digamos assim. Acho que hoje não tanto. Mas faltava alguma coisa. E aí, caí na sua turma. Caí na sua turma era o que faltava para minha vida. E assim, qual o resultado disso tudo? Eu acabei deixando biologia, acabei concluindo o curso de direito. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje estamos aqui, é graças a você. E eu fico muito honrado com isso. E digo que, na verdade, para usar uma expressão da biologia, talvez haja aí uma simbiose, um mutualismo, eu não lembro bem. Porque se você precisava de alguém para incentivar, né, para o direito, eu precisava de saber se a minha mensagem, como um professor um pouco diferente da média dos professores, alcançava. Porque uma coisa é você ser engraçado, fazer. Mas eu quero saber, vocês estão entendendo a mensagem? Eu estou tentando mostrar para vocês. E eu vi isso, eu tive o melhor feedback, né, com a sua mensagem, eu guardo até hoje. É uma das minhas lembranças. Perceba, isso foi em 1997. São 23 anos. Então, eu estava conversando aqui, eu não. Um pedido seu é algo que eu não recuso, porque Eu você sei. faz parte da minha história. E isso já é um mote legal, já vou deixar para você ficar mais à vontade. Vai te falar um pouco do seu avô, né? Por quê? Porque seu avô o Pablo, meu parceiro de livro, Sim. até o livro aqui atrás, né? Pablo, ele fez, a gente colocou isso no livro, chamar Seu Avô do Profeta dos Civilistas Brasileiros. Mas ele era muito mais do que isso, né? Primeiro, claro, eu não tive a honra de conhecer seu avô. Seu avô morreu em 88. Isso. Eu ainda estava no Colégio Antônio Vieira, eu tinha 16 anos nessa época, mas as referências que nós temos de seu avô, e claro, a gente acaba estudando a história dele, além de estudar os livros, é algo que faz com que haja pontos de identificação. Por quê? Porque falam de seu avô, claro, muitos falam do final já da vida dele, alguém mais no trato formal, mas que, na verdade, Sim. gostava de algum tipo de mas não ele não arriscava a Evelyn, mas gostava de alguma coisa. Mas eu pesquisei muito, sabe, sobre seu avô no início. Por quê? Porque ele foi muito ousado. Uhum. Ele foi, para usar uma expressão que seria absolutamente irreverente, ele foi um moleque ousado, porque muito novo, a idade que eu tive quando eu virei juiz, ele tentou fazer o concurso para a UFA para a Teoria Isso. Geral do Estado. Né? Do direito. Do direito. Teoria Geral do Direito. Especificamente, concorrendo com Nestor Duarte. Duarte. Quer dizer, ele, um moleque, para usar a expressão, fedendo a leite, concorrendo com já um medalhão da época. Isso. E ficou lá em segundo lugar. Então, teve lá a situação, não entrou dessa vez, mas logo depois foi para o campo do direito civil. Isso. Né? E o que é fascinante? Né? Essa coisa da ousadia da adolescência. Por quê? Ou da adolescência, ou da juventude. Juventude. Né? Por quê? Porque
falando assim com liberdade, né? Todo mundo fala do Orlando Gomes, o medalhão. O Orlando Gomes, o diretor da faculdade. Orlando Gomes, o grande autor. Orlando Gomes, o presidente da Federação Baiana de Futebol. O Orlando Gomes, que tinha aquela coisa circunspecta. Mas eu fiquei encantado com esse Orlando Gomes, que era um jovem que não tinha medo da cara a tapa. Essa é uma característica que eu achei. E um dos livros mais sensacionais do seu avô, um livro que não está atualizado, que está esgotado muito. Cheguei a falar com seu falecido tio que ele tinha que dar um jeito de fazer uma atualização, que é o Crise do Direito, né? É um livro, para quando a gente pensa que é um livro da juventude de Orlando Gomes, a gente olha assim, meu Deus do céu, olha que coisa interessante, assim, porque a gente chega a falar de um Orlando Gomes, e aí a gente pode falar, nesse momento estranho do país, de divisões, de binarismos, de mortadelas e coxinhas, né? A gente, quando pensa no Orlando Gomes Medalhão, a gente pensa em alguém de uma visão conservadora de direita. E, de repente, a gente olha os primeiros textos dele, era um moleque esquerdista, se fosse visto hoje. Então, isso é sensacional, sabe? Porque eu nunca fui muito apegado a determinados formalistas. Você foi minha aluna, sabe disso. Eu gosto muito de conhecer a essência das pessoas. E, nesse ponto, eu me encantei, né? Talvez aí indo, já não sei, aí eu vou deixar você à vontade. Travou. Eu travei. Fique tranquila, não é o seu sinal. Foi porque eu estou falando do meu celular e tocou o celular. Se é uma coisa que a gente devia... eu não sei como é que a gente pode reagir a isso. Se chama telemarketing. Olha, estão me ligando para oferecer um cartão de crédito e eu já liguei. Quando eu posso, eu atendo. Eu falo 15 minutos sem parar para ver se a chamada é monitorada e tiram o meu telefone de lá. Mas eles ligam o tempo todo, interrompe live, parece assim. É um negócio muito desagradável. Mas voltando aqui a falar sobre isso, eu estou falando só para te deixar à vontade, porque você é sincero e honesto, você que manda. Mas por quê? Porque esse Orlando Gomes, que depois começa a ensinar direito civil, né? Ele tinha, sem sombra de dúvida, claro, isso é óbvio, né? Um quê diferencial, mas ele tinha uma ousadia que as pessoas, digo aqui, até recentemente, até a época que eu estava na faculdade como aluno, eu via muito isso. Há um grande pensador baiano, um grande educador baiano, que você já deve ter ouvido falar, chamado Anísio Teixeira, que dizia que o baiano é ágrafo. O baiano brilha, o baiano encanta, o baiano discursa, o baiano dá aquela aula sensacional, mas o baiano não gostava de escrever. E quem escrevia era tido coisa. Claro que isso mudou nos últimos 20 anos. A geração minha e de todos que me sucederam, a gente produziu e muito. Seu avô era o diferencial. Ele escrevia. Só para falar uma coisa aqui, que aí talvez você não saiba, né? Porque eu gosto, eu pesquisei sobre a história do seu avô, tanto na área de direito de trabalho, que vai ser o corte hoje, quanto na área de direito civil. E me disseram que quando seu avô era professor de direito civil, o grande nome do direito civil não era ele. Não era ele. Era um desembargador baiano chamado Aderbal Gonçalves, que tinha um livro sobre lesão, um outro texto. Seu avô fez um curso completo. Hoje, a sua geração e a geração agora dos seus alunos não conhecem Aderbal. Eu conheço Aderbal porque é o nome de uma rua que eu moro lá perto. Mas as pessoas não sabem. Eu sei porque eu pesquisei sobre ele, né? E Orlando Gomes teve essa cara
de pau, Aham. essa ousadia, essa petulância, essa coragem dos jovens até o final da vida de não parar de escrever. E isso, sem sombra de Exato. dúvida, é um diferencial. Agora, eu já falei bastante, você já está à vontade, pode seguir o seu roteiro. Senão, eu vou falando. Não, é para você, Rodolfo, a gente está aqui para lhe ouvir, Rodolfo. Ninguém quer me ouvir. As pessoas querem lhe ouvir. Ah, eu quero te apresentar para o mundo. Para mim é uma honra te apresentar para o mundo. Eu conheço o seu talento, a sua seriedade. Eu quero que você fale também. Mas, ó, só para você ir tomando um fôlego, uma das coisas que eu acho mais fascinante é que a ascensão de Orlando Gomes na Faculdade Livre de Direito, que vai se tornar a Universidade Federal da Bahia, Uhum. a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, no campo do direito civil. E a tese de cátedra dele é a Convenção Coletiva do Trabalho. Isso. E eu explico isso para os meus alunos logo no primeiro matéria lá de Direito do Trabalho, explicando para eles, olha, gente, se você não entender que o direito do trabalho, ele, quando se emancipou do direito civil, foi um processo lento e que é do século XX no Brasil. Tanto que a tese de Orlando Gomes para a Cátedra de Direito Civil foi a Convenção Coletiva do Trabalho, porque direito do trabalho era direito civil. Exato. E é por isso que ele se torna o primeiro professor de direito do trabalho da faculdade, justamente porque foi a ideia de uma emancipação. Quando eu falo para os jovens sobre novos ramos do direito que vão surgindo, ou que aí eu não estou contando mais história, eu sou testemunha da história. Eu me formei, né, em fevereiro de 95, é o segundo semestre de 94. Eu não tive direito das relações de consumo na graduação. O CDC 94, eu não tive direito ambiental. Né? Em minha época era optativa. Imagine, era optativa, Rodolfo. Exato. Consumidor. E aí perceba, no ano que eu saí da faculdade, nem ofertada era. Não tinha disciplina. Ou seja, a gente falava de relações de consumo em uma aula de contratos. A gente falava de ambiental em uma aula de direito administrativo. Então, perceba que, na verdade, o reconhecimento da emancipação, e isso é muito importante quando a gente fala para os jovens e, às vezes, para os velhos, né? Para dizer assim, olha, respeite digamos assim, a ousadia dos jovens. E, jovens, respeitem a sabedoria dos velhos. Né? Por quê? Porque, nesse ponto, a gente vai achar a virtude no meio. Então, perceba, quando eu vejo novos ramos do direito surgindo e as pessoas dando risada, quando se fala de direito animal ou de direito de arte, e as pessoas, não, isso aí não vai ser... Olha, eu digo, olha, é uma questão de tempo. Né? Por quê? Porque a gente já vê uma disciplina optativa aqui, e de repente vai se consolidando. Né? Acaba sendo uma especificação ou uma especialização, ou uma emancipação. E, faça-se justiça, quem primeiro começou tudo isso foi seu avô, foi Orlando Gomes. Né? Nessa valorização do direito do trabalho como disciplina autônoma. Eu costumo dizer que, quando eu dou aula sobre autonomia de um determinado ramo, eu costumo dizer, olha, a autonomia, ela passa normalmente por 3 fases, que não são necessariamente sucessivas, às vezes são simultâneas. A primeira é uma produção legislativa, ou seja, você ter normas específicas, leis específicas sobre esse novo campo do direito. Né? Depois, ou simultâneo, às vezes até antecedente, uma produção doutrinária. E, finalmente, uma autonomia didática, quando você reconhece a necessidade de ter uma cadeira própria nos cursos de graduação em direito para fazer isso. E, nesse ponto, o grande mérito, um dos, sem sombra de dúvidas, detentores do mérito para o reconhecimento da autonomia do direito do trabalho como disciplina própria no Brasil, foi Orlando Gomes. Sem a menor sombra pálida de dúvida. Digo que um discípulo dele, que faleceu há
poucos anos. Eu tive a honra de fazer banca de mestrado com ele ainda com 95 anos. Ele faleceu com 98, que foi Pinho Pedreira, né? Sim. Pinho Pedreira contribuiu muito também nesse ponto para a escolha da disciplina, o nome da disciplina, se era direito de trabalho, se era direito social, se era... mas ver e acompanhar pessoas que construíram o ramo é sensacional. Diga agora você fala. Não, vou pegar o que você já vinha falando. Quando meu avô faleceu, eu ia fazer 12 anos. Ele faleceu 29 de julho, eu sou de setembro, então eu ia fazer 12 anos. Então, eu não conhecia Orlando Gomes. Eu conhecia meu avô. Exato. Então, bom, até... né, e nem quando eu ingressei no curso de Direito eu conhecia, porque também eu não estudava ainda Direito Civil. Né? De segundo, terceiro semestre, você começa... Eu, de forma ousada, fui tentar ler o livro de Introdução ao Direito Civil, como também disciplina de introdução à teoria geral, digamos assim, né? O que seria IED? O IED. Tem alguns aspectos, né? E, assim, ousada, porque eu não entendia absolutamente nada. Eu lia, eu memorizava algumas coisas, porque eu não tinha, né, condição de compreender. E aí, ao longo do curso, claro, né, eu retornei algumas vezes a esse livro de Introdução ao Direito Civil. É uma obra espetacular. Então, assim, eu fui apresentada a Orlando Gomes na faculdade. Então, mesmo na minha juventude, né, enquanto neta, não me dizia muito. E é isso. A consistência da obra dele, né, ele não precisa... ele fala exatamente o que tem que dizer. Né? Ele não se delonga. Então, Exato. Ele é direto. E não tem muito o que encher, não tem muito o que você fica... É aquilo e acabou. Então, cada frase é bem empregada, né? Assim, tá bem ali colocada. Eu fiz todo o meu curso de Direito Civil com a obra de Orlando Gomes. A introdução de Direito Civil, obrigações, contratos, reais, família e sucessões. Inclusive, na época, foi complicado, principalmente família. Família que foi de... Naquela época o livro não estava atualizado, aí eu estava agoniado, que eu tinha que olhar o livro, mas aí ia procurar pela Constituição, trazer os dados, foram os últimos a ser atualizados, família e sucessões, né? E aí, mas eu queria estudar por Orlando Gomes, porque eu gostava, eu achava claro, sabe? Aquela linguagem, é estranho, porque eu também não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E isso é que é interessante para mim. Por quê? Porque as pessoas que me contam conviveram muito com ele já, como o professor catedrático, o diretor, toda aquela coisa. Então me falam de um homem circunspecto, um homem que dava aula, iniciava no horário, faltava todo o esquema de aula no quadro, e quando batia o horário, ele estava realmente no último ponto. Alguém metódico, assim. Só que o Orlando Gomes que eu conheci foi o Orlando Gomes dos livros. E nos livros, eu dizia, cara, eu tenho visto tantos autores que falam um bolodório, uma linguagem tão complicada que é difícil entender, e com o Orlando Gomes eu entendia tudo. Aí eu dizia, poxa, eu brincava com meus alunos, eu digo, Orlando Gomes falava direito em linguagem de gente. E aí, claro que as pessoas me criticavam por causa dessa meu jeito irreverente, mas para mim eu incorporei isso, porque quando eu escrevo meus livros de direito civil, onde eu trabalho, eu digo, eu preciso escrever alguma coisa que não seja um show de erudição, mas sim que o meu interlocutor entenda o que eu estou falando. Compreenda, exato. Então, para mim, essa é uma lição sensacional da obra de seu avô. E terá sempre minha admiração eterna. E aí, quer dizer, fazendo essa relação, eu tô ficando no escuro, né? Eu vou ter que acender a luz. A dica que eu lhe dou você pode botar um abajuzinho, né, na sua frente, que aí fica legal. Por exemplo, eu botei, se eu te ligar aqui agora, ó, eu fico mais escuro. Mas eu liguei, ó, fico parecendo até que eu sou bonito. Ó. E aí, Rodolfo, só você. Eu lembrando da minha convivência, né, com ele. Então, a gente, aos domingos, almoçava na casa dele.
E, na verdade, tem várias coisas, até para a gente falar, são várias coisas curiosas que eu passei depois que eu entrei na faculdade. Eu já me questionava enquanto pessoa, né, assim, jovem, mulher, e aí você vai entender por que eu vou dizer isso. E depois que eu ingressei no curso de Direito, eu conversei muito com o tio Márcio, né, que é o atual presidente da fundação. Deixa eu tentar fechar esse raciocínio. E a gente chegava à casa de meu avô para almoçar e ele sempre estava no gabinete. Então, o que você falou aí, né, uma pessoa metódica. Então, ele acordava, né, vou falar aqui, sei lá, às 5 horas da manhã, ia para o gabinete, estou falando de domingo, para o gabinete, ele estudava, escrevia, né, até também que estou supondo, né, hipoteticamente, até 1 da tarde, ele saía 1 da tarde e pronto, 1 da tarde ele ficava com a família, almoçava, conversava e interagia com todos, inclusive com as crianças, com a gente. Ia descansar. Então, assim, era uma pessoa que, de fato, até para produzir o que ele produziu, precisava, né, desse método. Mas, mesmo com todo esse método, e assim, entre aspas, vou chamar de rigor, mas não um rigor no sentido negativo da palavra, porque precisava desse rigor, ele tinha uma vida social. Então, não era uma pessoa, né, que estava enclausurado num gabinete, numa biblioteca, estudando o tempo inteiro. Então, ele tinha um momento de visitar os amigos, ele tinha um momento, ele era um esportista, então, escrevia crônicas. Então, ele tinha também, e aí, isso né, me lembra você, esse aspecto multifacetado. Não é apenas o jurista, aquela pessoa, né, ensimesmada. Então, ele tinha tempo para as outras esferas da vida, não apenas o direito. Eu vou deixar você falar um pouquinho que eu vou acender a luz. Tranquilo. Esse é um bordão que eu incorporei até para a minha vida. Eu digo que é sempre possível fazer tudo com paixão, método e prioridades. Você organiza a vida. Você organiza, olha, você vai ter o horário para estudar, você vai ter o horário para fazer farra, você vai ter a hora para estar com a família, você vai ter o horário para ir tomar um vinho e comer um queijo. Você vai ter. Isso é possível. Agora, é muito complicado, às vezes, quando a pessoa não entende que a gente está construindo, na verdade, para otimizar os resultados. Isso é sensacional. Por quê? Porque aí as pessoas dizem assim, Pamplona, como é que você consegue fazer tanta coisa no meu tempo? Eu digo, eu faço uma coisa atrás da outra. Eu faço o objetivo, eu vou escrever hoje, eu quero escrever poesia hoje. Então, eu vou sentar e estou aqui fazendo. Terminou essa tarefa, eu passo para a tarefa seguinte. Então, vamos fazendo. Opa, tem que botar os processos. Hoje, eu já fiz, como eu sou juiz há 25 anos, eu digo, todo mês eu tenho que fazer uma prestação de contas para a sociedade de que eu estou em dia, para poder ter espaço para fazer minha atividade acadêmica, para poder, então, hoje eu fiz a minha postagem de ostentação. Estou zerado, está tudo em dia, beleza. O que é que a gente vai fazendo? Terminou isso? Ótimo. Eu vou fazer lá meu boxe, né? Eu gosto de fazer, é o meu esporte. Então, eu vou administrar essas coisas. Isso. E isso parece, minha querida Flávia, que as pessoas não entendem. Muito, a gente falou hoje sobre esse período complicado de nossa sociedade, e não é só brasileira, não. A brasileira talvez esteja pior, mas as pessoas estão com essas dicotomias, com esse fla-flu jurídico, o fla-flu político. Né? E isso é muito estranho, por quê? Porque isso decorre, me permita assumir novamente o papel de ser o professor, né? De uma ideia que um outro baiano saudoso, já falecido, né? Era um geógrafo, foi professor muito tempo da USP, chamado Milton Santos. Milton Santos falava que era a ditadura do pensamento único. As pessoas acham que Orlando Gomes, por ter sido o profeta, por ter sido um homem de uma produção intelectual invejável. Lembre que Orlando Gomes fazia na máquina de escrever. Ou seja, era ou na mão ou na máquina de escrever. Não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada dessas facilidades que ele tinha. Ele tinha que estudar nos livros que ele recebia, que tinha que vir pelo correio de navio, esse tipo de coisa. Então, e quero convidar todos e todas, quando passar a pandemia, vão lá conhecer a réplica, porque, na verdade, foi transposto para lá do escritório de Orlando Gomes, do gabinete dele, está lá no primeiro andar da Fundação Orlando Gomes. É um espaço muito bonito, é um memorial sensacional, vale a pena conhecer.
eu, sempre que eu posso, agora na pandemia não podemos, mas quando passar isso, digo que meus alunos vão lá conhecer, não é possível. Eu, às vezes, toda vez que eu pego algum trabalho, né, TCC, eu digo assim, você citar Orlando Gomes por Apodi, você está reprovado. Você vai ter que ir lá na fundação. Aí os meninos tomam um susto com o meu jeito irreverente, mas porque a material está tudo aí. Tá lá. E aí, o que é interessante fazer? Rodolfo, e as obras também, os clássicos, os livros que ele teve acesso, né, estão lá. Então, livros raros, inclusive, estão lá. E isso é sensacional. Aí as pessoas só imaginam desse Orlando Gomes, chapa branca, vamos dizer assim. E aí, quando eu digo, mas você sabia que ele foi presidente da Federação Baiana de Futebol? Aí as pessoas, como? Não consegue gritar. Tem um caso, não sei se você conhece, porque seu avô, ele teve muitos discípulos, mas eu acho que ele teve mais fãs do que discípulos. Porque ele é alguém assim, digamos assim, de uma casta superior de intelectualidade, de disciplina. Então, aí o que as pessoas não conseguiam seguir, talvez, o exemplo, então era o fã-clube. O fã-clube. E um discípulo, mas que era também um grande fã-clube, e um grande amigo meu, sabe? Um confrade muito legal lá da Academia de Letras Jurídicas, que era o professor Mário Barbosa. Gente, Ave Maria. Um fofo. E um fofo. Já que você usou essa expressão, eu me permita, um fofo. É um fofo. Eu tinha um carinho enorme por ele. Exato. E, o professor Mário Barbosa era aquele... Olha o livro que está aqui, ó. Aí, ó. Orlando Gomes, no depoimento de um discípulo, que eu tinha separado até um trecho aqui para a introdução, mas a internet não permitiu. Mas aqui, ó, doutor Mário está aqui com a gente. Ele era... Eu dizia assim, olhar para o professor Mário Barbosa, eu dizia, ele era aquele vovô que a gente queria apertar as bochechas. Sabe? Assim, ele era um fofo. E ele era, para mim, o maior discípulo de Orlando Gomes. Pelo menos aquele mais próximo da concepção de fã mesmo. Porque ele fazia religiosamente um artigo todo ano, no aniversário, e era sensacional, e eu adorava. E aí, como eu não convivi com Orlando Gomes, eu convivia com o Mário Barbosa e me contava tudo. Então, eu que gosto muito de futebol, brincar assim, ele me contava assim, não sei se você deve ter lido, né? Mas está num dos livros dele, contando a vez que quando ele era presidente da Federação Baiana de Futebol e estava nessas coisas do futebol baiano, de briga de time, assim, não sei. Aí, eu que sou Bahia, né? Não posso dizer que não dei vontade de dar risada também nesse ponto. O Vitória quis fazer uma pressão lá e disse, vou me desfiliar. E fez a pressão de desfiliar. O Orlando Gomes olhou e disse assim, como requer. Botou. Aí aquela coisa de voltar, porque era, talvez, numa metáfora histórica, mais ou menos o que se atribui a Jânio Quadros, que dizia que eu vou renunciar para voltar aos braços do povo. Aí não quer ir embora, pode ir embora. É direito potestativo, vai fazer. E isso é sensacional, né? Quando a gente pensa na figura. Porque, como eu disse, eu não convivi. A imagem de Orlando Gomes, para mim, é aquela estátua na frente da fundação. A imagem de Orlando Gomes, para mim, é aquele quadro na subida da escada, da fundação. Quer dizer, então, é algo assim, ou seja, a imagem de Orlando Gomes, para mim, era um pouco o rosto do seu falecido tio, que todo mundo dizia que ele era a cara dele, né? Mas assim, eu ficava assim, eu queria ter conhecido, sabe? E uma das coisas, na minha reverência que faço com os meus alunos, quando eu invento, quando eu estou surtado, brincando assim, vocês estão legal, estou produzindo bem, então eu vou inventar uma novidade para fazer um ponto extra. Aí eu invento uma gincana. Aí nas minhas gincanas eu boto para entrevistar os professores das gerações que me antecederam, né? Porque para eles terem esse contato, sabe? Então, e isso eu já fiz várias vezes, então vários que já nos deixaram, né? Eles tiveram contato. Mário Barbosa, Edvaldo Boaventura, Calmon de Passos, Pio Pedreira, Washington Trindade, Antônio Carlos de Oliveira, tantos outros que eram entrevistados. Eu queria muito ter convivido com duas figuras, né? Com seu avô e com Coqueijo Costa, né? Que era uma outra figura que tinha essa característica de pluralidade, de ser o juiz, foi ministro, mas era presidente da Associação Atlética, aquela coisa escrevia crônica também, que era uma manifestação muito comum. Por quê?
Porque me parece, e aí voltando para o direito do trabalho, né, que para quem trabalha com direito do trabalho, e aí eu me permiti entrar numa tríade que eu sou o pontinho pequenininho, mas Orlando Gomes, Coqueijo Costa e o pessoal da minha geração, para não dizer que eu estou sozinho, você precisa ficar antenado com os fatos sociais. Uhum. Não dá para estudar, não dá para estudar direito do trabalho, não dá para aplicar direito do trabalho sem ficar absolutamente integrado com o que está acontecendo no mundo. Ou seja, eu não tenho a menor dúvida que se Orlando Gomes estivesse vivo hoje, ele estava escrevendo sobre Uber, estava escrevendo sobre as medidas provisórias, estava escrevendo sobre a questão da negociação para pretensão de redução de salário. Ele estava falando sobre os jabutis no processo legislativo, que fica inserindo as medidas provisórias trabalhistas em matérias absolutamente estranhas. Então, isso me parece a cara de uma pessoa que está antenada. Por quê? Porque a impressão que dá quando a gente vê toda a obra dele aí eu me valho novamente da poesia. Ele era alguém com a cabeça nas nuvens e os pés no chão, sabe? Ele pensava, ele projetava e ele realizava. Ou seja, não era alguém, e talvez, pelo que me falavam, isso pode ser até uma descrição. Eu não estou descrevendo, talvez esteja sendo leviano. Ele era alguém muito mais, menos papo e mais ação. Ele precisava dizer, a questão é essa, era o dado, e fazer. E porque isso a gente vê muito claro no livro de Direito do Trabalho dele, em parceria com um grande amigo dele, que foi Elson Gottschalk. Isso. E que eu preciso dizer isso, até porque talvez você não saiba. Né? Me fale. É possível, é provável que você saiba. Mas isso é que as pessoas não sabem. Elson Gottschalk era um grande parceiro de Orlando Gomes. Mas Orlando Gomes era um cara tão íntegro que foi presidente do concurso para Direito do Trabalho e Elson Gottschalk ficou em segundo. Quem passou foi Catarino. Entende? Então, Elson não sabia, não. Isso eu não sabia. Isso, tá vendo? Eu pesquiso, meu amor. Tô sabendo, eu faço o dever de casa. Aqui para poder conversar. Isso é uma das coisas mais sensacionais. Ele foi o presidente da comissão. Era amigo, pessoal parceiro de Elson Gottschalk. Mas a ideia da integridade de quem fez a melhor prova era Catarino. E era outra. Catarino eu convivi. Eu conheci Catarino, Zezé Catarino, em mesa de audiência, como advogado. E eu posso dizer uma das coisas que aí eu quero dizer aqui, que aí o seu avô teve uma sorte diferente de boa parte dos juristas. E porque há uma frase que diz: ninguém é profeta em sua própria terra. Eu estudei o pensamento de Catarino quando eu fiz o mestrado na PUC. Eu não estudei Catarino na UFBA. Entende? Eu conheci, me aprofundei no pensamento de Pio Pedreira fora do Estado. E aí, digamos assim, se seu avô era um profeta, ele ainda tinha uma característica diferenciada, porque ele conseguiu agradar gregos, troianos e baianos. E baianos. Né? Verdade. Por quê? Porque ele era respeitado fora do Estado, mas aqui ele não era mais um. Aqui ele era visto também como alguém de diferencial. Às vezes eu falo isso porque é engraçado, né? Eu acho... Eu dou aula na UFBA com essa geração nova, maravilhosa, né? Que me sucede, alguns mais novos, alguns foram meus alunos, que está produzindo muito. Mas a gente lá na UFBA, a gente é mais um. A gente é professor. É o professor. Quando a gente vai fazer palestra fora, as pessoas tomam um susto, né? Eu vejo isso para falar aqui de Pablo, para falar de Fred, para falar de tantos outros, que foram seus professores, né? Fred que ensinava na Católica também naquela época, né? Eu vejo tantos outros que quando a gente vai para fora do Estado, a gente vê uma valorização mais do nosso pensamento, né? E isso, aparentemente, é um fenômeno que ocorre com frequência. E não ocorreu com seu avô. Seu avô realmente, além de ser um grande jurista, alguém com uma disciplina
impressionante, né? Uma sensibilidade, porque para ser professor de direito do trabalho precisa ter sensibilidade, né? Ele ainda tinha uma habilidade, né, nesse campo das relações que era impressionante. Vou fazer uma pergunta aqui para quebrar aqui o gelo aqui, para ouvir de você. Como é que ele era como vovô? Você disse que ele brincava com os netos. Mas dentro daquela ideia que você formou Sim, dele. imagino. Não é aquele vovô fofinho como você atribuiu a Dr. Mário. Tá certo. Aquela imagem do vovô fofinho. Ele era atencioso, qual é a ideia que eu tenho? Ele tratava a gente de igual para igual. Então eu fazia balé na época e ele chegou a advogar para essa escola e eu não sabia. Então ele conversava comigo sobre questões de balé como se estivesse conversando com alguém da idade dele. Então ele tinha talvez a forma dele se aproximar, né, fosse essa, ele trazia a conversa. Talvez ele não soubesse ter... Conversar em linguagem de criança. Ele Exato. levava a criança para um grau universo de autonomia. dele. Isso, exato. É muito legal. Então né? ele falava dessas questões, dessa ação, né, do que estava acontecendo, como se eu fosse capaz de entender, eu e minha irmã e minhas primas. Mas nesse sentido, então, ele buscava assim, essa aproximação, mas numa linguagem mais própria dele. Né? Não nessa linguagem infantil. Eu não me lembro de meu avô com essa coisa assim, né, de vovozinho. Mas uma pessoa presente, sempre muito presente. Isso é muito legal. E assim, muito. E mais até do que me chama a atenção, eu sempre fui muito observadora. Não é por ser mais tímida, perspectiva, a gente observa mais. E a admiração que meu pai e meus tios, né, tinham sobre meu avô, isso me encantava. Então a figura dele me encantava. E me encantava em vários aspectos. Aí eu vou falar a questão da mulher, que eu falei um pouquinho mais cedo. A questão do direito de família. Então, assim, a defesa, né, da autonomia da mulher, o divórcio. Então, algumas lutas que ele também, né, assim, encabeçou, que ele defendeu, que ele encampou, no momento em que não, né, exato. A mulher não tinha essa autonomia. Você sabe dessa história, essa eu tenho certeza que você sabe, mas é uma história que tem que ser dita várias vezes em relação com a parceria com Nelson Carneiro. Sim, especificamente, isso. Perceba, aquele livro do reconhecimento dos filhos adulterinos, quando a gente fala disso, a pessoa, que história é isso? Não, meu filho, é o filho da união estável. Por quê? Porque era uma sociedade que não admitia. E a coisa que é um marco aí, tem que dizer sempre, isso tem que ser dito sempre, ele só não se tornou reitor da UFBA por causa dessa, digamos assim, militância. Né? Por quê? Porque a gente sabe da história, né? Do decreto assinado, né? E que não foi. Foi algo assim. Trabalharam contra ele justamente porque ele pensava no respeito a a autonomia da mulher, a novas formas de relação de família e tudo mais do gênero. Isso. E aí, salvo engano, eu estava até em São Paulo, mas no centenário de nascimento, reconheceram, né? E tem o quadro dele hoje, né? Da reitoria, como se fosse isso. Mas, e aí voltando um pouco, você falou dessas questões atuais, né? Do Uber ou de outros temas que são mais raros, mas que a gente pode projetar para o futuro. Eu lembro de uma entrevista que ele deu, e aí isso também assisti já bem depois. Não sei se foi 87, foi 88, que foi o ano que ele faleceu. Mas foi quando... E aí você pode me corrigir também, Rodolfo. Os 50 anos de cátedra, a homenagem aos 50 anos de cátedra. Foi 87 ou foi 88? Foi antes. Foi 87, não? Foi antes de 87, se não me engano, foi, que é o Reverio, né? Tem aquele livro verde, o Reverio, né? Que fala dos 50 anos. Na verdade, Porque eu lembro do evento, eu lembro de fotos, eu já era grandinha. Salvo engano, 86 para 87. Não foi no 88, não, foi antes. Então, e assim, e ele fazendo algumas críticas à codificação, falando do direito do consumidor, então falando de coisas, isso a gente está falando de 86, 87, e ele falando dessas questões, e criticando a codificação. Enfim, então eu fiquei muito surpresa com algumas posições, né, assim, dele, que, como eu te falei, eu não sabia. De microsistemas jurídicos. Isso.
Isso, E é isso. uma referência. Uma coisa que é Exato. muito interessante também, perceba, seu avô morreu, se não me engano, 29 de julho de 88. 29 de julho de 88. Exatamente. A Constituição é de 5 de outubro. E aí o que é que acontece? É um texto antigo dele, e eu dei um jeito de incluir na minha dissertação de mestrado lá em 97, botei no meu livro com o Pablo, porque eu digo, era a minha homenagem a Orlando Gomes, né? Que era a natureza da reparação por danos morais. Porque a expressão que se utilizou na Constituição, e por isso está consagrado pelo uso, é indenização, mas ele, no seu texto original, dizia assim, não, indenização deve ser limitada, deve ser uma expressão utilizada para o dano patrimonial, na ideia de uma equivalência patrimonial, material, de um dano. A gente deve utilizar compensação por danos morais. Por quê? Porque como você nunca vai ter o valor exato, não vai ter como quantificar uma indenização. Você compensa, e aí, justamente quando eu faço as considerações sobre a questão da utilização do arbitramento como forma de quantificação, porque eu digo com liberdade, eu sou juiz há 25 anos, reparação por dano moral, hoje na prática é um chute. O juiz fixa 1.000, 5.000, 3.000, 10.000, 20.000, e não tem parâmetro objetivo. Tentou-se fazer, e fez de forma muito ruim na reforma trabalhista, mas ainda com parâmetros muito abertos. Então, nessa perspectiva, realmente, sempre tem um grau de subjetividade muito grande que não dá para dizer qual é o valor certo. Em termos de indenização, é possível estimar. Em termos de compensação, não. E aí foi algo que está, salvo engano, isso está no Introdução ao Direito Civil, né? E aí eu me lembro que eu incorporei isso, quis fazer, porque era para mim a provocação de alguém que escreveu isso antes de 88, antes da ideia de reparabilidade dos morais, porque também é o que eu falo, antes da Constituição de 88, não havia reparação por dano moral no Brasil. Por quê? Porque os acordos do Supremo Tribunal Federal diziam que só cabia reparação por dano moral quando gerava uma repercussão patrimonial. Opa! Então não era o dano moral, era o dano patrimonial indireto. Então a gente faz nesse ponto. Então foi o campo que me parece interessante também como homenagem. E há várias questões da construção histórica. Eu fico assim, eu queria, claro, nós não temos como viver isso, mas eu queria muito conhecer o processo produtivo de Orlando Gomes no texto. Por quê? Porque você vê que há uma influência de autores italianos, e numa época em que você não tinha a internet, então era tudo que vinha por correio, por navio, o indivíduo que ia comprar fora. E aí, nesse ponto, trazer isso para o Brasil e incorporar no texto é o que é fascinante. Eu estava fazendo uma live outro dia com a Vólia Bonfim, e a gente dizendo assim, olha, a gente está ficando já coroa, já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, já estou perto dos 50. Aí eu dizia lá, olha, e a gente estudava aqueles livros, fazia os resumos todos, e aí explicava para os colegas, e as pessoas ficavam, porque as pessoas não liam. O Gomes lia tudo, literalmente. Eu fico dizendo assim, meu amigo quer ser, não vou dizer que você vai ser o novo Orlando Gomes, mas usa o método dele, faz fichamento de tudo. Por quê? Porque eu, e aí eu posso confessar uma inscrição, eu adorava, principalmente quando eu era estudante, ia lá na fundação, via lá a Dona Graça, chegava lá, e aí ela sempre foi muito gentil comigo, até mesmo porque eu ganhei lá o prêmio Luiz Tarquini primeiro. Isso. E aí eu ia lá e dizia, posso dar uma olhada nos livros aqui? Aí, às vezes, quando eu achava um livro dele mesmo, e aquela letra de professora, assim, tudo assim, as glosas no livro, eu digo, olha só, rapaz, não foi comprado para ficar na estante, não, era lido. E, ou seja, quando eu mando os meus alunos em metodologia fazer fichamentos ou resenhas, eu digo, olha, é um método que pode dar certo. E deu num caso muito conhecido baiano. Ô, Rodolfo, você falou aí Você falou da fundação, aí falou do prêmio Luiz Tarquínio. É isso, sua história está desde sempre entrelaçada, né, com a nossa, né, com a fundação, comigo, com certeza. E é isso, você foi o primeiro vencedor do prêmio Luiz Tarquínio. Eu tenho isso, é um destaque que está no meu currículo e na minha vida, na minha história. E foi num momento muito, muito pessoal, sabe? Eu sempre quis ser magistrado, mas sempre quis ser professor.
eu digo, eu estou juiz há 25 anos, mas em essência eu sou professor. E meu pai não tinha grandes posses, não tinha grandes condições econômicas, não tinha nenhum nome no campo do direito, alguma coisa assim. Quando ele teve um infarto em 92, eu estava já tinha uma grande greve na UFBA, né? Na verdade, uma infarto em 91. Já tinha uma greve na UFBA, meu primeiro semestre. Aí eu fiquei desesperado, então eu tive que estudar, feito um louco, e fiz um concurso para servidor, para assistir o trabalho. Eu entrei, eu fui emancipado, inclusive, quando eu falo direito civil, porque eu entrei no Justiça do Trabalho com 19 anos, na vigência do Código Civil 16, né? A maioridade era 21, e me tornei servidor da Justiça do Trabalho, me apaixonei por lá, me apaixonei pelo direito do trabalho, só que eu sempre fui meio elétrico, então eu... Meio. Elétrico e meio, então tudo bem. Então eu pegava 8 matérias da faculdade de Direito, trabalhava 8 horas por dia, namorava e queria ser professor. Era monitor de direito civil lá na UFBA e me virava. E eu me apaixonei. Uma das coisas que me apaixonei pelo direito do trabalho, né, foi ser aluno do professor Rodrigues Pinto. E Sim. eu indo para a prática processual trabalhista como servidor, estudando com o Rodrigues Pinto, eu tive uma ideia de escrever um trabalho. E por quê? Porque eu achava que, como eu não sabia se eu ia conseguir fazer mestrado, não sabia, eu precisava produzir para mostrar que eu podia ser professor. E aí eu vou escrever. E aí submeti, vamos fazer, avisar, não sei o quê. E aí abriu, né, o primeiro prêmio Luiz Tarquínio, né, a instituição da Fundação Orlando Gomes, por iniciativa lá do Amâncio José Doutor, Silva isso. Neto, né? E me inscrevi com um trabalho, né? E é engraçado que eu tenho até hoje a ata. E aí eu vejo quem foi que concorreu comigo. Hoje são pessoas que são professores também. Ninguém é tão desconhecido, recém-formados, né? E eu ganhei o prêmio Luiz Tarquínio e comecei a ser um grande estimulador, porque 95 Exato. ganhou o Cristiano Chaves, 96 ganhou o Deraldo, e de 97 até pouco antes de 2000, só ganhava orientando o meu. Exatamente. Eu sempre estimulei isso, porque Exato. eu achava que era uma forma de buscar um lugar ao sol, de testar o pensamento científico, né? Que eu estimular o pessoal a participar muito antes de haver TCCs, monografia final de curso. Vocês vão escrever, e muitos desses jovens talentos que passaram nas minhas mãos hoje são professores, né? Miguel Calmon, Adonias, Paula Sarno, Antônio Lago, Adriana também acho que foi Adriana Visikovski, né? Todos foram. Então, e hoje eles já estimulam os seus alunos a fazer. Eu digo que os atuais vencedores do Prêmio Luiz Tarquínio são meus netos, porque são filhos dos meus filhos, né? E isso é algo muito legal, né? Por quê? Porque eu tenho assim um grande orgulho de ter costurado a minha história com a história da Fundação Orlando Gomes, sabe? Se eu não tive a honra, o prazer, o privilégio de conhecer Orlando Gomes pessoalmente, eu posso dizer que eu conheci a sua obra e o resultado de sua obra na Fundação. Não, com certeza. Rodolfo, você é sempre um grande parceiro, né? Um grande estimulador, colaborador. Eu tenho até vergonha de que se eu lhe peço alguma coisa, você nunca me negou absolutamente nada, nada. Então, é isso. É uma honra para a Fundação, né, ter você como parceiro. A Fundação é grata, né, a tudo que você faz, e tenho certeza que vai continuar fazendo. Ainda. Com toda certeza. No meu roteirinho que eu tinha feito aqui, destaquei em letras garrafais. Se eu pudesse, se eu tivesse que apresentar Rodolfo em uma palavra, com uma expressão, seria professor. Então, independente de todas essas facetas, né, que você tem, mas eu acho que você é a incorporação do professor em letras garrafais. Essa sua preocupação, né? Você não está preocupado. O conteúdo ele vem naturalmente, mas o tocar o outro não é qualquer pessoa que consegue fazer. E isso você é mestre. E aí eu vou voltar um pouco também lá à minha história.
lá em 97, que eu lembro que deve estar na prova, no bilhetinho da prova, quer dizer, o que eu sinto falta nesse curso, que eu idealizava esse curso, era de vida. Eu não vejo vida. Como é que num curso de direito não existe vida, não tem energia? E quando eu vi você subindo, não é isso, você subiu na mesa efetivamente, mas só isso, o seu arrobo, sua paixão, isso motiva. Então, eu acho que é disso que os alunos precisam, né? De vida, de paixão, de amor, e isso você tem de sobra. Olha, naquela frase, naquele texto que você me escreveu, eu guardei, mas eu guardei uma cópia Xerox que está guardado no meu armário, mas eu guardei no coração uma frase que você escreveu lá, que eu eu surgi para você como alguém que tinha consciência de que eu tinha o futuro dos alunos nas minhas mãos. Você escreveu isso. Isso eu guardei no meu coração. E eu, toda vez em que eu, às vezes, estou cansado, nesse período de pandemia, a gente teve que se adaptar para aulas telepresenciais. Eu gravo aula em vários cursos também. Toda vez que eu canso, eu paro, respiro e digo, não. Eu tenho consciência que eu tenho o futuro dos meus alunos nas minhas mãos. Se eu vou dar aula, eu vou dar a melhor aula possível. Eu vou me entregar totalmente, nem que eu caia daqui a pouco no chão de cansaço, mas eu vou dar essa aula, sabe? E isso é algo que eu, dentro das múltiplas causas que me fazem isso, aquela mensagem está lá. E aí, até assim, pra gente fechar também isso aqui, vou me lembrar uma live sua com o Fred, não me lembro se foi Vidas Entrelaçadas, Vidas Cruzadas. Vidas Cruzadas. Cruzadas. Vocês fizeram há 15 dias, talvez. E ele ressaltando esse seu lado, a sua generosidade. Então é isso, o seu coração, né, assim, o seu abraço que cabe o mundo e a sua generosidade. Você cresce estimulando os outros a crescerem. Você não cresce sozinho, você, né, não faz, ao contrário, você leva todo mundo com você. Isso o Fred destacou e ficou assim, que ele traduziu, isso é você. Você é esse coração do tamanho do mundo. Num livro meu, que eu sempre reúno, foi um estímulo do professor Edivaldo Boaventura, e eu sou o aluno que cumpre o que o professor recomenda. Ele diz, Pamplona, reúna tempos em tempos seus prefácios, orelhas, apresentações, artigos jornalísticos, publique. Aí eu publico tempos em tempos o direito do ano que passou. E eu não sou mais um menino prodígio. Talvez eu tenha sido quando eu fui juiz com 23, professor com 23. Eu já estou com 48. Já sou no máximo um coroa simpático. Mas Rodolfo, você tem energia que um menino não tem. Mas eu não sou mais um menino. Eu posso até ter a energia do menino, mas não sou mais. Mas quando eu era um menino, eu não vou mentir a você, meu amor, que ser novo e ativo incomoda. Eu sei que Orlando Gomes incomodou quando começou. E eu sei que muitos, quando começam muito jovens, incomodam. E eu incomodei. Eu sei que incomodei. E é difícil. E no meu tribunal, um desembargador já aposentado, ele percebia isso. Mas ele gostava muito de mim, sabe? Era uma relação de admiração. Já aposentado, é pai de vários amigos nossos, né? É doutor Valdomiro Pereira. Só te falar, a gente tem 1 minuto. Certo. Aí caí. Então, o doutor Valdomiro disse, Pamplona, você é aquela metáfora do mágico que diz para os alunos, aqui tem um traço, como é que você faz para tornar esse traço menor sem tocar nele? Ninguém conseguia fazer. Ele fez. Ele fez um traço maior do lado. Você não precisa diminuir ninguém para poder crescer. Eu acredito nisso. E eu acho que eu ainda posso crescer elevando os outros. Eu vou chamar assim, querido, muitíssimo obrigada. E assim, eu não vou agradecer em nome da Fundação, né? Em nome da Fundação também, mas eu agradeço em meu nome por tudo que você já fez pela Fundação, que fez por mim e continua fazendo.
e continuarei fazendo. Meu nome é gratidão. Muito obrigada. A gente vai cair. Uma pena. Você faz parte da minha história, você faz parte da minha vida e você faz parte da história da Fundação E Orlando não tenho a Mendes. menor certeza que você deixou.